Economia é assunto para Rita Mundim. Rita, bem-vinda. Obrigada por participar aqui do CNN Arena. Vamos falar sobre todas essas expectativas. Pela primeira vez no ano, o mercado avalia que a inflação vai ficar abaixo do teto da meta. E ainda assim, o Banco Central sequer cogita reduzir a taxa de juros. A gente falou sobre isso aqui, pelo menos no curto prazo. O que explica isso? Rita, bem-vinda. Boa noite, Juliana. Olha, o que explica isso é a resiliência, principalmente do mercado de trabalho. Então, você tem um mercado de trabalho muito forte, o nível de desemprego no Brasil nunca foi tão baixo, e essa resiliência no mercado de trabalho, com o aumento da renda agregada e com o aumento da renda média, isso provoca consumo. E o nome disso, para o Banco Central, é o tal do hiato do produto positivo, ele vive falando isso. E o hiato do produto positivo é uma medida que o Banco Central coloca ali com a lupa. Por quê? Quando você está crescendo acima da sua capacidade instalada, você está crescendo acima daquilo que você deveria e poderia crescer, você gera pressão nos preços, porque você tem um aumento da renda e, consequentemente, um aumento no consumo, acima daquilo que a economia está ali dando conta de entregar. Então, esse é o hiato do produto positivo. E ele vê isso com clareza na hora que ele olha para a resiliência do nosso mercado de trabalho e para o comportamento, né, da taxa de desemprego, etc. Então, essa é uma dor de cabeça do Banco Central. Só para vocês terem uma ideia, para o Banco Central, no último relatório de política monetária, ele enxerga esse ato do produto 0,6%, 0,5%, ou seja, nós estamos crescendo a 3% e a gente deveria crescer a 2%, mas para o Banco Central a diferença está em 0,6%, para o mercado está 1%. Esse ato do produto está em torno de 1 ponto percentual, ou seja, estamos crescendo acima do que poderíamos, digamos assim, para não pressionarmos preços. Agora, Rita, o IBCBR, que é considerado ali a prévia do PIB, né, registrou uma queda acima do esperado, recuando 0,9%, isso no terceiro trimestre, e de 0,2% em setembro. O que isso diz, Rita, sobre o atual cenário da economia brasileira? Pois é, quando a gente abre, né, os números do IBCBR, o IBCBR é um primo do PIB. Só que o PIB é calculado trimestralmente pelo IBGE. O IBCBR é calculado mensalmente pelo Banco Central. Por quê? O Banco Central tem que saber exatamente, como eu disse antes, como é que está a temperatura da atividade econômica. Então, se essa temperatura estiver muito alta, ele tem que elevar os juros para reduzir essa pressão em cima de consumo, quer dizer, a economia crescendo acima do que deveria. Bom, o que o IBCBR está nos falando na hora que a gente abre os números? Está nos falando que o setor de serviços está aquecido. E o crescimento do setor de serviços ele vem do aumento de demanda. Então, esse aumento de demanda vem do mercado de trabalho resiliente, do aumento da renda média do trabalhador, do aumento da renda agregada, quer dizer, é um crescimento em cima de demanda. Então, o setor de serviços praticamente ficou estável. Então, ele recuou 0,09%. No ano, está crescendo 1,8%. Só que o setor de serviços ele é responsável por mais de 60% na formação do PIB. Aí a gente tem a agropecuária, que cresceu, deu show, cresceu 1,51%. E no ano está crescendo 14,51%. Mas a agropecuária é responsável por cerca de 10% do PIB. A agropecuária cresce com aumento de produtividade, que não tem problema, pelo contrário, é o crescimento do bem. Ou seja, a cada ano a agropecuária entrega mais com menos ou mais, por exemplo, com a mesma área plantada. Então há um aumento de produtividade, de eficiência. Já quando você tem esse crescimento do setor de serviços, é um aumento, é um crescimento fomentado pelo aumento da demanda. E é aí que o Banco Central perde o sono. Pelos números do IBCBR, o crescimento no acumulado do ano está em 2,55% e em 12 meses está em 3%. Aí voltamos naquele meu raciocínio anterior. Estamos crescendo praticamente 1 ponto acima. O Brasil deveria estar crescendo na faixa de 2%. Mas mesmo com o recuo no trimestre, a preocupação em cima do setor de serviços continua e o PIB
do terceiro trimestre deve apresentar um desempenho positivo entre 0,2% a 0,3%. O PIB será divulgado ainda pelo IBGE. Até aqui nós temos os dados do IBCBR, que é um indicador de atividade, mas que tem uma metodologia similar, mas é diferente do cálculo que é feito pelo IBGE.